Fala, nação, vitória do Flamengo contra o Vasco, 1-0, o Bruno Henrique marcou um golaço e o Flamengo sai em vantagem nessa primeira partida da semifinal. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo pessoal da ESPN Brasil falando sobre essa vitória do Flamengo. Já deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Já de volta aí na tela para você, a vitória do Flamengo para cima do Vasco. Primeira partida semifinal de Campeonato Carioca, 1-0 com este golaço de Bruno Henrique. Já na segunda etapa, Fábio Luciano, um beijo para você, Capita. Seja bem-vindo, amigo. Beijo, Glau, Birner, um abraço ao Birner. Boa noite a todos. É isso, Glau. É um jogo que foi até mais disputado do que a gente imaginava, né? Porque quando a gente olha para a semana, imagina um Flamengo muito superior. Mas um jogo bem disputado, intensidade do Vasco alta, né? Principalmente no primeiro tempo, um golaço do Bruno Henrique, né? Enfim, é um cara que é acostumado a fazer gols importantes no Vasco, acostumado a jogar bem. Uma vitória importante para o Flamengo, que leva essa vantagem agora para o segundo confronto. Tudo bem, Vitor Birner? Seja bem-vindo também, um beijo para você. Tudo bem, Cláudia? Um beijo para você também, boa noite, capitão, boa noite aos fãs das fãs do esporte. Eu gosto muito de trabalhar com o capitão, porque o capitão é um cara muito pra frente, né? Um cara que consegue achar o lado bom das coisas com muita facilidade. Quem não gosta de trabalhar com o Capita tá vivendo errado. Agradeço. Um excelente colega. Porque o jogo pra mim foi abaixo do que eu imaginava. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes sobre a escolha do Vasco, se funcionou ou não funcionou, porque o resultado obviamente foi melhor pro Flamengo. E o público também muito pequeno para uma semifinal. Então, quando eu olho o Vasco, não sei se o Vasco pode jogar muito melhor do que jogou hoje. Acho que o Flamengo pode, mas no final das contas, o Flamengo que era favorito, a classificação, o Flamengo favorito, o favoritismo aumentou ainda mais. Lembrando só, esse jogo foi no Newton Santos, né? O Vasco quis tirar do Maracanã, já porque era este clássico, precisaria ser num outro estádio, para tirar esse costume até que o Flamengo tem de ter o Maracanã como casa. A escolha do Vasco foi de levar esse jogo para o Newton Santos, mas um público baixo de mais de 10 mil torcedores. A gente conversava ali no camarim, né, Capita, sobre essa diferença técnica até entre os times, né? Um Vasco que a gente vê ali as tentativas não só nas mudanças do Carille, mas também dos próprios jogadores e tal, mas aí fica muito nítida essa diferença técnica, né? Um primeiro tempo, um jogo que começou também bem truncado, de muitos cartões logo de cara, enfim, mas eu acho que isso pesa muito. O Birner fala um Flamengo bem abaixo também do que poderia produzir, mas acho que controlando ali dentro de uma rotação mais baixa também esse jogo, né? Glaucio, a gente tem pegando o último jogo do Flamengo e Vasco, o Flamengo teve um domínio durante os 90 minutos, né? O primeiro tempo, principalmente daqueles 2-0, foi algo impressionante, assim, se tratando até da qualidade e da tradição desses dois clubes. O Flamengo é um time melhor tecnicamente. O Flamengo imprimiu um ritmo naquele jogo muito mais intenso do que o Vasco, mas o que chama atenção nesse jogo, Glaucio, a gente vai falar um pouco assim em cima do que o Birner abriu também com relação ao gramado, porque são dois clubes que não estão acostumados a jogar nesse campo, então a gente percebeu uma dificuldade na hora do domínio, na hora de fazer uma conclusão a gol, até em uma movimentação. Logicamente existe uma preocupação desses jogadores com relação a algum tipo de lesão, enfim, mas o Vasco, principalmente o que aconteceu no último jogo entre os dois, foi completamente diferente do que a gente viu nesse jogo. Porque naquele jogo o Flamengo teve uma intensidade, um domínio muito grande no primeiro tempo. E nesse jogo de hoje, o Vasco foi, na minha opinião, até melhor do que o Flamengo. Os primeiros minutos foram muito intensos, né? Então, assim, foi até um jogo feio de se ver, porque foi violento, foi complicado, né? Os jogadores estavam mais preocupados em discussão, em fazer faltas do que jogar futebol. E aí, a partir do meio do primeiro tempo, o Vasco teve um controle do jogo, criou algumas chances, né, de gol, teve até a possibilidade de abrir o placar. E aí, a partir disso, já no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo foi se encontrando, o Flamengo foi criando chances, o Flamengo foi dominando o jogo. E aí, no segundo tempo, é algo que a gente está mais acostumado a ver. Aí, um Flamengo mais dominante, o Flamengo, né, dono das ações, o Flamengo o time que mais criou jogadas. E aí, acabou sendo premiado com esse golaço do Bruno Henrique. Como a gente falou, né, é um jogador que se sente muito bem nesse confronto. E que faz mais um gol importante, levando o Flamengo aí, né, com maiores chances ainda de classificação para o jogo da volta no Maracanã.
A gente fala desse primeiro tempo muito faltoso, a gente tem algumas imagens aí desse primeiro tempo mais brigado e muito parado também nas faltas e cartões. Vamos rodar aí algumas dessas imagens. Se imaginava até que não terminaríamos com todo mundo em campo, né? Tem essa pegada aí no Verratti, depois o Verratti também tem uma... Desconta, aí o Verratti desconta ali, enfim... Começou nesse pique aí e o juizão também segurando como podia, no cartão amarelo aqui, outro ali. Acho que antes dos 20 minutos, se eu não me engano, já tinham 5 cartões amarelos. Com alguns lances bem... De novo a gente está vendo essa entrada aí no Verratti, que até ele tira depois ali, mostra, baixa o meião, mostra a entrada também, como ficou nele. Mas isso, Glau, assim, a gente pode olhar assim para um cenário. Quando o Vasco tinha a chance de levar o jogo para o Maracanã e escolhe jogar no Newton Santos. Então já é uma forma de causar um desconforto para o Flamengo. Esse jogo mais truncado aproxima mais também. Então, assim, se você começa a brigar, se você coloca um ritmo, porque o Vasco não só foi violento, o Vasco não só teve jogadas como essa, mas o Vasco em muitos momentos ele dificultou a saída de jogo do Flamengo, ele apertou a marcação, ele criou dificuldades. Então é isso, assim, eu acho que o torcedor do Vasco, lógico que fica chateado com a derrota, mas assim, foi um jogo bem diferente daquele último jogo entre as duas equipes, porque o Vasco, em muitos momentos, ele conseguiu competir contra o Flamengo, ele criou dificuldades para um time que é superior tecnicamente do que ele, e é isso, assim, é um pouco da mão do... Com relação à mudança do estádio, é muito a mão do Pedrinho, né, da diretoria do clube para mudar o local do jogo. Com relação a esse perfil de jogo, tem a mão do Carille, a gente sabe como o Carille olha para os seus times, para confrontos desse tamanho. Então, é lógico que ninguém fica feliz em perder um jogo, principalmente um clássico desse tamanho, mas o Vasco, na minha opinião, foi bem melhor do que a gente viu no jogo passado, pelo menos. Eu concordo com o capitão, porque é óbvio que eu falo sobre uma coisa que tem a ver com expectativa e possibilidade. Eu vou falar, não dá para enxergar nesse momento da história do futebol o Vasco e o Flamengo como equipes que podem se equiparar. Se você for falar sobre a história lá atrás, só dos anos 80, né? Dos anos 90, 70, você pode, obviamente, ver o Vasco melhor que o Flamengo em alguns momentos, o Flamengo melhor que o Vasco em outros, e os dois sempre competindo. Agora a coisa é diferente. E dentro dessa perspectiva, eu acho que o Carille arrumou boas soluções. Eu acho que a troca do mando de jogo para um campo sintético funcionou, dentro daquilo que o Vasco podia, porque o Vasco está usando todas as coisas que ele tem para tentar enfrentar uma equipe que é infinitamente superior. Não são times comparáveis. Provavelmente, se você olhar o banco do Flamengo, você vai ter vários jogadores que seriam titulares absolutos no Vasco da Gama. Então, dentro dessa possibilidade, olhando o primeiro tempo, por isso que eu concordo muito contigo, capitão, o Carille arrumou boas soluções para o Flamengo não ser agressivo como gosta, para o Flamengo não acuar o Vasco. Não ter aquela intensidade que normalmente tem, de não criar um monte de chances de gols, que é uma característica do time do Flamengo. Porque no futebol brasileiro, até esse momento, né, estamos falando do dia 1º de março, o Flamengo foi disparado o melhor time do Brasil. Não tem nada sequer comparável ao Flamengo até agora. E o Flamengo, quando a gente olha de possibilidades, ele também é o que tem mais possibilidades. Mas a gente vai entender o que vai ser a temporada quando começarem os campeonatos mais importantes. Quando começar o Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo for para o Super Mundial, quando o Flamengo estiver jogando a Libertadores, principalmente os jogos de mata-mata, porque dificilmente o Flamengo não passa da fase de grupos, o grupo nem foi sorteado, né, olhando a diferença de forças na América do Sul. Então aí a gente vai entender o que esse Flamengo pode produzir na hora da dificuldade. Hoje, o Flamengo podia produzir mais, mas eu acho que o gramado atrapalhou. Eu acho que o fato de deixar esse jogo mais pegado é bom para o Vasco. Porque o vascaíno, sabe que o objetivo dessa temporada é resolver as questões financeiras do clube, ou diminuir os problemas, cuidar das questões jurídicas, a recuperação judicial, né? Ver o que acontece, se essa SAF fica, não fica, como é que vai, quem vai ser o dono da SAF, e continuar na primeira divisão do futebol brasileiro. Porque enquanto o Flamengo hoje tem perspectiva de ganhar vários títulos, o Vasco luta para continuar na elite do futebol, com os atuais elencos. Né? E você vê o jogo de hoje e você não vê essa diferença. Você vê o primeiro tempo que o Vasco criou a melhor chance, conseguiu travar o jogo, o segundo tempo o Flamengo foi melhor, venceu por 1-0, então eu acho que a estratégia vascaína funcionou. Mas o flamenguense também não liga tanto assim para a semifinal do estadual, estava muito mais preocupado porque era o clássico e
no final também não vai reclamar da atuação do time. E tem o jogo de volta ainda também, né? Então, é uma questão que eu acho que isso pode pegar. A gente tem imagens lá do Nilton Santos, falamos, né? Não tivemos nem 11 mil torcedores para esse jogo. Talvez isso... Tudo bem, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso também é algo que pode pegar, mas talvez reflita também, né? Um pouco do que o torcedor, do sentimento do torcedor em relação a esse time, a essa temporada. Não é fácil também. Ao torneio. Ao torneio também, né? E encher o Nilton Santos também não é fácil. Teria mais público. Também acho. Se o jogo fosse no Maracanã, o apelo seria muito maior do que esse. E ficou a estratégia também do Vasco. É porque eu entendo o vascaíno, é óbvio que esse jogo, vou ser bem direto, devia ser em São Januário. Mas aí as questões de segurança, as determinações que fogem às questões esportivas, ali o Vasco faria do estádio a sua casa. O Vasco não conseguiu fazer do estádio a sua casa. O Vasco conseguiu tirar um pouco da vantagem flamenguista, que certamente teria mais torcida no Maracanã. Os jogadores se sentem mais confortáveis jogando no Maracanã. Segundo o que o Ciro, nosso editor-chefe, dizia, que essa escolha do gramado sintético foi uma escolha dos jogadores. E aí eu fiquei pensando nessa polêmica que a gente viu nos últimos tempos. Incomodou demais, Bino. Eu entendo até você. Agora isso. Fala, Capita. Mas você vê, o time que tem menos recursos escolheu os técnicos, escolheu jogar no sintético. E eu entendo. Sim. Porque quem tem bola quer jogar no gramado. Sim, natural. Pode fazer seu desabafo. Então, assim, Bino, é um desabafo mesmo, porque logicamente o time ele tem que escolher o melhor lugar para ele jogar, né? E o que chama atenção foi que, por exemplo, o Coutinho foi um dos cabeças de ser contra o gramado sintético, quando teve aquele movimento dos jogadores. Então, assim, os jogadores demoram tanto tempo para lutar por uma causa, né? É difícil você ver um jogador do Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, como foi o Thiago Silva, entre outros, postando ao mesmo tempo algo contra uma situação. E aí, na primeira possibilidade que você tem de você lutar contra isso, você leva o jogo para esse gramado. E eu vou falar até com uma questão do Felipe Luiz também. Porque o Felipe deu uma entrevista antes do jogo, onde ele fala que... Ele explica sobre a partida, o que o Vasco pensou. E o que me incomodou muito no Felipe, aí vai minha primeira crítica para o Felipe Luiz no ano como treinador. Ele fala que se fosse ele faria a mesma coisa. E me incomodou demais. Porque se os jogadores, eles criaram uma causa contra o gramado sintético, com risco principalmente de lesão, porque eu acho assim, se você olha para a questão tática, técnica, e a gente fala, o gramado sintético muda o jogo, o gramado ruim também muda o jogo. A grama mais alta, ela também muda o jogo, mas é um gramado natural. Os jogadores entraram com um protesto contra o sintético por conta de lesão, o risco maior de lesão, de você ter um problema físico. E aí é isso, assim, aí você vê o Vasco em um momento que ele imagina que ele vai levar uma vantagem mínima sobre o adversário, ele esquece todo esse movimento de preocupação física com o atleta e escolhe o campo sintético. O Felipe Luiz, para querer ficar bem ali como treinador, por exemplo, né, de fazer uma declaração mais política, ele fala, mas eu entendo eles, se fosse eu também Posso deixar mais bravo? Se eu tivesse mais chance de ganhar o jogo no sintético, eu escolheria o sintético também. Então, mas aí você está esquecendo da questão física. Então aí você não tem direito, e você não, desculpa, né? Que eu não sim, pode falar, assim, fica à vontade. O jogador ele não tem direito de protestar mais. Quando o jogador foi fazer um protesto como esse, a CBF vai falar, você não tem direito de falar. Porque quando você pensou em levar uma... Você não tem direito de reivindicar o gramado sintético, porque em um momento que você quis ter uma vantagem esportiva, você se colocou em risco. Mas, capitão, sabe por que você está falando isso? Porque você conhece os jogadores. Sim. Porque foram eles que entraram. Publicamente, os jogadores disseram que a questão era técnica. Mas é óbvio que tem essa questão que você está falando, porque você conhece os jogadores, entendeu? Sim. Porque tem estudos que dizem que não aumenta o número de lesões. Não, mas aí, Birno, eu discordo. Já eram os jogadores mais velhos, Não, mas né? eu discordo porque o jogador... Ele tem que se preocupar muito mais com a questão física e aí a minha visão é que foi muito mais com essa relação de você se colocar mais em risco do que em um gramado natural. Porque a questão técnica, se você olhar para o jogo, né, se você olhar para o jogo de hoje, por exemplo, o jogador ele consegue exercer, ele consegue executar. O jogador que tem qualidade, ele consegue executar um domínio, ele consegue executar um chute, como o Bruno Henrique fez, ele consegue executar uma marcação, Você já jogou no sintético movimento desses tático. Modernos alguma vez? Eu joguei, não, nos modernos não. Eu joguei uma vez só no gramado, uma Libertadores contra o Cruz Azul no México.
E assim, era tão diferente, assim, era diferente porque a gente teve que jogar mais de duro o society, campo, de tênis. sente... Porque Como dizem que termina o jogo com mais dor no joelho, no tornozelo. Eu acho que hoje você tem menos isso. Eu acho que a preocupação é porque ainda é um campo sintético. Então eu acho que você tem mais chance de você prender o pé, sabe? De você fazer um movimento no jogo que o seu corpo ele pode ter uma dificuldade de entendimento ali com relação ao sintético e o gramado natural. Então é isso. Assim, eu acho que a discussão ela foi super válida quando os jogadores se colocaram ali contra o gramado sintético. Mas assim, eu acho que Flamengo e Vasco deram o pior sentimento possível para essa discussão. O Vasco por escolher esse campo e, na minha opinião, o Felipe por falar como treinador do Flamengo e representante que é, ele também se posicionar que se fosse eu que levasse uma vantagem esportiva, eu ia esquecer um pouco as questões físicas de lesão e tentaria levar a mesma vantagem em cima de um adversário. Mas assim, é uma opinião particular, né? E eu acho que vale a pena a gente levar isso para quem está nos assistindo. E é uma discussão que, para mim, perdeu muita força essa briga dos jogadores por conta desse jogo. Boa, vamos com os números do jogo. É isso, nação. Vitória do Flamengo contra o Vasco nessa primeira partida da semifinal. Agora tem o jogo da volta no próximo sábado. E essa partida agora que vai ser no Maracanã. O Vasco optou por levar esse jogo para o Newton Santos. Acho que para tentar dificultar, tirar o Flamengo ali da zona de conforto. E o Flamengo venceu esse primeiro jogo por 1-0, um golaço do Bruno Henrique. E já tinha a vantagem do empate nas duas partidas. E agora tem mais uma boa vantagem para o jogo da volta. O Flamengo tem tudo para avançar para a final do Campeonato Carioca. Foi um bom jogo hoje, o Flamengo e mesmo o Vasco. Acredito que ali em alguns momentos se incomodando, mas o Flamengo foi bem superior e conquistou um resultado importante, assim como vencendo nas últimas partidas entre Flamengo e Vasco. O Flamengo levando muita vantagem nos duelos contra o Vasco e hoje, mais uma vez, uma vitória importante, um resultado importante que dá vantagem para o Flamengo nessa partida da volta do próximo sábado no Maracanã. Resultado importante, 1-0, o torcedor está feliz, está contente com mais um bom resultado do Mengão. Agora é aguardar essa partida da volta. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo, da partida, gostou do desempenho do time hoje? Comenta aqui abaixo, se inscreva, ativa o sino, valeu e até o próximo vídeo.